Se você quer adquirir produtos oficiais de Star Wars, eu estou deixando na descrição links de livros da saga, HQs, Funkos, Lego, bastante coisa legal de Star Wars, que se vocês comprarem pelos primeiros links na descrição desse vídeo, vocês vão estar me ajudando muito. Então corre lá que tem bastante coisa bacana da saga, todos os produtos oficiais, que eu tenho certeza que pelo menos algum deles você vai querer e vai gostar. Os Jedi são conhecidos por serem os guardiões da paz na galáxia, usando os famosos sabres de luz, armas que consistem em uma empunhadura de metal com um cristal Kyber que gerava uma lâmina de plasma. Com essas espadas laser, os Jedi enfrentavam os Sith, os guerreiros do lado sombrio, que também usavam sabres de luz. Mas em geral o destes era da cor vermelha, enquanto os Jedi usavam várias cores, cada uma com um significado. Mas você sabia que no princípio a Ordem Jedi era chamada de Ordem Jedi e era focada em manter o equilíbrio entre o lado luminoso e o lado sombrio, e que nesse momento os sabres de luz nem existiam, e o mais próximo disso na época eram os Force Sabers, as armas dos servos dos Hakata do Império Infinito. E nesse vídeo eu vou te contar sobre as armas da Ordem Jedi e dos Force Hounds. Mas a nossa frota verificou que você ainda não está inscrito nesse canal, então se inscreva logo, deixe o like e ative o sininho, pois nós precisamos entrar no hiperespaço para mais uma viagem às histórias do Legends da saga. Mais de 30 mil anos antes do reinado do Império Galáctico, ainda não haviam os Jedi, nem os Sith como conhecemos hoje. Existia apenas a Ordem Jedi, que por sinal tem um vídeo completo aqui no canal sobre toda a origem dessa organização da força, que nessa época seus membros empunhavam espadas feitas de dura steel, energizadas através de métodos de alquimia. Essas espadas, chamadas de Force Blades, ou Katanas Jedi, eram forjadas em Vurtep, o Templo da Forja, um dos novos templos da força de Tython, onde os estudantes fabricavam suas armas com a orientação do mestre do templo. Uma vez que a espada fosse forjada, o iniciado Jedi colocaria um cristal no punho da lâmina e meditava por muito tempo, até que ele, a lâmina e o cristal se tornassem um. Uma vez que isso fosse feito, o usuário canalizava suas energias da força na espada até que ela brilhasse. Não se sabe se o cristal usado nas katanas nessa época era o cristal Kyber que conhecemos, mas é provável que sim, pois eles podiam canalizar a força. Por muito tempo a Ordem Jedi usou essas espadas, até a chegada de um servo dos Hakata, um Force Hound conhecido como Sash, que empunhava um Force Saber, uma arma muito parecida em aparência com os sabres de luz amplamente conhecidos hoje, tendo uma empunhadura que emitia uma lâmina de energia. O Force Saber era uma invenção dos Hakata, onde uma poderosa energia do lado sombrio era colocada em cristais de ébano criados em laboratório por meio de alquimia sombria, que eram postos em empunhaduras que então geravam um feixe de energia. Devido à alta quantidade de poder do lado sombrio canalizado na arma, membros Jedi que a usassem corriam o risco de cair para as trevas. Sash usou seu Force Saber contra os Jedi em Tython e cortou as lâminas deles com a sua. Mas não eram apenas os Force Hounds que usavam armas assim. Os próprios Hakata também empunhavam Force Sabers, só que os deles eram mais semelhantes a sabres de luz lança, enquanto os dos Force Hounds lembravam mais os sabres de luz padrão que seriam inventados no futuro. As armas não tinham nenhum tipo de botão ou interruptor de ignição. A lâmina era ativada apenas com o uso do lado sombrio e era mantida com a energia do portador da espada. O Force Saber era como uma pura expressão do lado sombrio, sendo alimentado pela raiva e pelo ódio do usuário. Assim como os sabres de luz que seriam inventados no futuro, os Force Sabers também apresentavam várias cores. Os dos Force Hounds, em geral, tinham a cor roxa, enquanto os dos Hakata eram alaranjados,
e dos Flash Raiders, uma subespécie Hakata, eram amarelos. Quando Sesh foi derrotado, ele foi exilado na lua Bogan, uma lua de Titan, enquanto os Jedi faziam experimentos em sua arma, e eles descobriram que poderiam ativá-la caso se inclinassem um pouco para as trevas, o que era muito perigoso para aqueles que praticavam o equilíbrio, que poderiam ceder ao mal por apenas desejarem ativar a lâmina. Em Bogan, Sesh conheceu Daigen Locke, um Jedi exilado por ter se inclinado demais para o lado sombrio, devido a ter tido uma visão de um exército usando espadas brilhantes. Sesh reconheceu que um dos desenhos de Locke na parede era um Force Saber, e Locke pergunta se era possível construir armas como aquela, e Sesh responde que sim. Os dois conseguem fugir da lua e procuram por meios para construir Force Sabers. Eles conseguem as espadas e enfrentam os Jedi, mas Sesh trai Locke e ajuda os Jedi a prendê-lo. Quando os Hakata realizaram sua invasão ao sistema Titan, Sesh ensina os usuários da força do mundo a construírem Force Sabers semelhantes às armas dos Hakata, usando o seu próprio sabre como modelo, sendo esta a base para a criação dos sabres de luz modernos, que ainda teriam muito o que evoluir ao longo dos milênios seguintes para se tornar o que vimos nos filmes da saga. Mas o Force Saber não influenciou apenas no futuro dos sabres de luz, mas também pode ter ajudado a mudar completamente a história dos Jedi, que acabaram se dividindo entre aqueles que acreditavam na luz e os que queriam seguir as trevas. Mas você já conhecia essa história, a das armas utilizadas pelos Jedi e pelos Hakata antes da existência dos sabres de luz ou dos Proto-Sabers? E me conte qual o seu sabre de luz favorito. E caso esse vídeo tenha lhe trazido mais conhecimento de Star Wars, deixe um like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre receber os avisos importantes em seu datapad. E não se esqueça de checar os primeiros links da descrição, onde há uma infinidade de produtos incríveis de Star Wars para você adquirir. Que a força esteja com você, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até mais, tchau!